Você sabia que dá pra ter um time de marketing completo funcionando dentro de uma pasta no seu computador? Você não vai precisar contratar ninguém, não vai precisar de banco de dados, não precisa saber de uma linha de código, programar absolutamente nada. É literalmente uma pasta e dentro só tem texto puro. Eu vou abrir e mostrar como toda a minha equipe de marketing mora dentro dessa pasta pra vocês. E se você não me conhece, meu nome é Laís Mesquita, eu tenho 3 empresas e hoje 80% de todas as minhas coisas rodam com IA. E hoje eu ensino tudo que eu sei sobre inteligência artificial para outros empreendedores que também querem parar de fazer coisas operacionais e começarem a, de fato, brilharem onde eles têm que brilhar, que é na área de expertise de cada um. Então já pega o seu Red Bull para dar aquele gás de energia, porque eu prometo que no final desse vídeo a sua cabeça vai sair borbulhando de ideia. Então vamos lá, deixa eu te mostrar o que eu tô falando antes de qualquer explicação técnica. Essa aqui é a pasta WeWeek, gente, e é uma pasta de Markdown. Para quem não sabe o que é Markdown, é como se fosse um arquivo de texto que tem só texto e não tem formatação bonitinha. Por exemplo, se eu quero colocar negrito, vão ter 2 asteriscos ao lado da palavra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um exemplo. Ó, vou abrir esse arquivo de texto. Pronto, isso aqui é um arquivo .md. Da mesma forma, quando a gente fala .pdf para PDF, .jpg para imagem, é a mesma coisa. Então, assim, essa pasta fica no meu iCloud e ela abre em qualquer lugar que eu quiser. Ela abre aqui no Obsidian, que é basicamente um aplicativo para você ter uma visualização mais bonitinha dos seus Markdown. Pronto, cliquei aqui nesse arquivo. Ao invés de ter aquela formatação bem louca, tem um negócio mais, estruturado que a gente tá mais acostumado a utilizar, principalmente se vocês já utilizam o Notion. Essa mesma pasta da WeWeek também vai abrir no Cloud. É só você vir aqui embaixo, ó, e colocar a pasta que você quer apontar. WeWeek. Vai abrir também no Antigravity, que é o aplicativo que eu mais recomendo pra vocês utilizarem pra tudo que vocês forem fazer em relação à inteligência artificial. Então, se você clica aqui nesse primeiro botão chamado Explorer, aqui do lado, ó, tem toda a pasta WeWeek, que é composta de caixa de entrada, entregas, equipe, expansões, Wiki Equipe e Wiki Pessoal. E dentro dessas pastas só tem arquivos .md, texto puro. Mas aí você deve estar pensando, né? Como assim? Como é que uma pasta de texto vira uma agência? Vira uma equipe inteira de marketing? É exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque dentro dessa pasta aqui da WeWeek, deixa eu deixar aberta no Obsidian, porque tem a visualização mais bonitinha pra vocês verem. Então, dentro dessa pasta tem um orquestrador chamado Larry, que é o gerente do time. Inclusive, deixa eu mostrar as fotos pra vocês, porque como são agentes virtuais, eu queria fazer uma coisa que eu me identificasse mais com eles, sabe? São 6 especialistas que todos vivem dentro da pasta WeWeek e todos têm um contrato, têm crachá, que são arquivos Markdown. E aí o Cloud executa o time inteiro. Esse time é o time base pro time real de marketing, porque com esse time eu consigo fazer muito mais coisas além do marketing. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como que a pasta é organizada, por que que eu uso Markdown e não outro tipo de texto ou ferramenta bonita. E no final desse vídeo tem um template pra você começar a montar a sua equipe de marketing hoje mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta básica. Você já perdeu acesso a alguma ferramenta porque ela fechou? Ou de repente porque o preço mudou do dia pra noite? Ou então porque, sei lá, parou de sincronizar no pior momento? Eu já, várias vezes. E essa é justamente a vantagem de você usar o Markdown, o .md. Porque esses arquivos aqui, esse texto puro, ele nunca vai ficar preso em nenhum software. Você vai abrir daqui a 10 anos no mesmo bloco de notas que existe hoje. Então não tem empresa por trás que pode fechar, aumentar o preço ou remover alguma feature. E uma coisa legal também que eu gosto de usar MD é que aqui no Obsidian, por exemplo, ele faz conexões entre os seus arquivos. Então, tipo, se você fala de, sei lá, Vale Nevado, aqui nesse arquivo, no outro arquivo que você criar, falando de Vale Nevado também, ele vai fazer uma conexão. Isso vocês podem ver aqui nessa visualização em gráfico, que é muito legal, gente. Tipo, isso aqui é tudo que rola dentro da minha equipe de agentes virtuais. Tipo, isso aqui é como se fosse o meu segundo cérebro pro trabalho dos meus agentes. E aí, se você vai dando zoom, você pode ver, ó, o que se conecta com o que. E se você clica em alguma coisa, abre o arquivo Markdown. Mas o mais importante dessa decisão é que o Cloud lê Markdown. Qualquer inteligência artificial lê Markdown. E o melhor, não gasta muitos tokens. Então, qual que é a graça disso aqui? Existe uma forma de você trabalhar com Cloud, que é usando o Cloud solto, né? Só digitando ali no chat e recebendo resposta. Existe a forma de trabalhar com Cloud, que é essa forma aqui, onde você trabalha com uma equipe de agentes em estruturas de pasta. Porque no momento que você aponta o Cloud para ler essa pasta no início de cada nova sessão, no momento que você digita qualquer instrução,
o Cloud já vai ter acesso a tudo. Todos os contratos dos seus agentes, todos os procedimentos, todo o histórico. E você não precisa ficar copiando e colando nada. Você não precisa explicar de novo. Ele já tá dentro da pasta. E isso muda tudo. Porque o principal vilão, quando você usa inteligência artificial para conteúdo, é você ter contexto perdido. Você abre lá o ChatGPT, digita um prompt, aí você recebe uma resposta que não parece com você. Você corrige, ele corrige depois, aí você aprova uma parte, na próxima semana você abre de novo e começa do zero. Então, toda conversa sempre começa do zero. Toda instrução que você já deu, toda preferência que você explicou, toda correção que você já fez, sumiu. E aí vem o conteúdo genérico, porque de fato vai ser genérico. O modelo não te conhece. Você não criou um sistema. Você criou uma relação de descarte. Peça isso aqui, você me responde, depois tchau. E a WeWiki é justamente o contrário disso. Essa pasta WeWiki, quando o Larry, que é basicamente o Cloud, lendo o contrato do Larry, recebe uma instrução minha, ele já sabe quem são os outros agentes, ele já sabe onde cada coisa fica, ele já sabe quais são as regras que nunca se quebram, qual é a voz da marca, qual é o histórico de decisões. Basicamente, gente, é um sistema que eu criei que é um contexto estruturado em arquivos de texto. Mas a diferença no resultado é enorme, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês como que tá organizada essa estrutura de pastas. A primeira camada é a camada do time. Aqui, ó, a equipe. Então esse aqui são os reagents que tem atualmente na minha equipe. E cada especialista vai ter uma subpasta. Se a gente clica aqui, por exemplo, em Félix, vai ter o avatar, que é a fotinho do Félix. Deixa eu mostrar pra vocês. É ele, ai que bonitinho. Tem vários ângulos, tá? Vocês acham o quê? Essa outra... Tem várias. Aí tem a pasta do diário. Gente, essa pasta do diário é tudo, porque cada ajuste que você pede a qualquer membro da sua equipe, eles anotam aqui, no diário do especialista. Pra quê? Pra que você nunca precise repetir 2 vezes um erro dele. Ele só vai errar uma vez. Porque sempre que ele for fazer novamente aquele estilo de tarefa que você pediu, ele vai primeiro vir aqui no diário de especialista pra ler os erros do passado, pra não voltar a cometer. Gente, isso é tão maravilhoso, sabe? Você não tem que ficar explicando várias vezes a mesma coisa. E o mais importante é esse arquivo aqui, que é o agents.md, de cada um dos agentes. Então aqui vai ter quem é o agente, a identidade, a filosofia central, quando que o Larry, que é o CEO, vai rotear pro Félix, né? Vai delegar atividades pra ele. SOPs de propriedade padrão, vocês vão já entender o que é SOP. Referências cruzadas, o que você escreve, onde e como. Disciplinas front matter. Front matter, gente, é a parte de cima que aparece em todo arquivo Markdown. Se a gente abre aqui no Antigravity, ó, pronto, isso aqui é o arquivo Markdown. Essa parte que aparece aqui em cima, entre esses 3 tracinhos, que fica em cima e embaixo. Então aqui vão ter, tipo, algumas propriedades que os agentes vão preencher para que as relações sejam bem feitas entre um arquivo e outro. Então, cada agente vai ter um agents.md, que é como se fosse o contrato do especialista. Se a gente entra aqui no contrato do Larry, que é o principal orquestrador, agents.md. O Larry, ele vai receber todo o pedido meu. Então, tipo, eu não fico falando com cada uma dessas pessoas da equipe. Às vezes eu nem lembro do nome das pessoas da equipe, gente. Então, eu falo com o Larry, que vai receber todo o pedido meu e vai delegar para o especialista correto. Aí, uma das funções do Larry é ser bibliotecário. O que significa que no final de cada sessão, ele vai varrer a WeWiki toda, buscando por duplicação, por links quebrados, por arquivos soltos. E ele também tem a função de ser autor de log de sessão. Ou seja, ele escreve o registro do que aconteceu no dia. O que é maravilhoso, porque sempre que você perguntar, tipo, o que a gente fez ontem? Ele vai lembrar. Porque ele vai olhar no log de sessão. Então, quando eu abro o Cloud Code, imediatamente eu já começo a trabalhar de dentro dessa pasta. E o Larry já vai ler esse arquivo primeiro, que é o contrato dele. E a partir daí ele sabe quem ele é. Ele conhece as regras de voz da marca. Ele deposita cada entrega numa pasta específica com nome e data. E isso não é a instrução que eu tenho que ficar dando todas as vezes, tá? No contrato permanente dele. Agora, a camada 2 aqui da WeWiki é a camada de conhecimento operacional, que tá na pasta Wiki Equipe. E aí tem os SOPs, que são procedimentos operacionais, que basicamente é o passo a passo de como fazer cada coisa. Por exemplo, como escrever um script de YouTube, como capturar uma entrada de diário, como instalar uma expansão. Existe um SOP para cada microatividade. Aí tem também os fluxos de trabalho. E os fluxos de trabalho são orquestrações de vários agentes trabalhando junto. Por exemplo, eu tenho um sistema chamado Sistema 1x10 de conteúdo, onde a partir de um conteúdo longo, que pode ser uma newsletter, um vídeo YouTube ou um estudo, vão sair 10 derivados de conteúdo. Então,
tem o FT004 aqui, onde tem explicando em detalhes como que funciona o sistema 1x10, com todas as etapas. Então, primeiro acontece a pesquisa com o Pax, aí depois o copy vai escrever o script do YouTube e os scripts de Reels e copy de carrossel. Assim por diante. Tem todas as etapas aqui. Aí tem também as diretrizes, que são como se fossem as regras gerais, que nunca muda, né? São referências estáticas, como por exemplo, a identidade da sua marca, o tom de voz, o design system, né? O kit de branding. E aqui nessas diretrizes nada se duplica, tá? Então se o tom de voz de uma empresa vive numa diretriz, o copy vai lá buscar. Ele não vai copiar o texto. Ele referencia o arquivo. Isso é um conceito que eu quero que vocês já entendam de cara, que é SSOT. Single Source of Truth. Cada fato vive sempre em um lugar só. Se você tem forma correta de usar o seu tom de voz para criar scripts de YouTube em diretrizes e em SOP, qual que vai ser o correto, o verdadeiro? Então, SSOT pra vida, gente, tatua aí. E a camada 3 é a camada de conhecimento pessoal, que fica aqui dentro, ó, de wiki pessoal. Tem o CRM, diário, documentos, imagens, minha vida. E dentro de minha vida tem hábitos, metas, pilares, projetos e tópicos. Então, como que funciona? A Pen, que é minha escritora de diário, captura tudo que eu escrevo diariamente, que eu escrevo nesse diário. Eu gosto de escrever físico. Eu tenho uma diretriz muito forte na minha cabeça que eu prefiro planejar no papel e executar com inteligência artificial, porque executar com inteligência artificial foi um caminho que eu já segui e que eu não recomendo, porque a velocidade com que as coisas acontecem é insana e eu sou uma pessoa muito criativa. Tipo, gente, eu chego a ter 20 janelas abertas ao mesmo tempo, pensando junto com a IA. E aí, com isso, gente, é infinito. Você não consegue finalizar nada. Então, eu passei a ter todo um sistema agora, onde eu tenho esse outro caderno aqui, que é o Thinking Notebook. É, literalmente, um caderno só pra pensar. Então, aqui tem todas as minhas ideias, coisas que eu quero executar. Enfim, mas aí, eu despejo tudo aqui pra depois eu fazer uma matriz de priorização. Eu faço literalmente isso, ó. Eu pego o que é mais importante, faço um brain dump e depois eu priorizo naquela matriz normal, né? De 4. Importante, não importante, urgente, não urgente. E aí daqui eu seleciono por dia o que eu vou tocar com a IA. Porque, gente, juro, tinha dia que eu ficava 100% programando no cloud e eu não gravava conteúdo. E eu preciso gravar conteúdo, né? Obviamente. Anyway, é uma super dica que eu dou pra vocês. Mas a Pen, ela vai fazer o quê? Ela vai capturar as suas ideias daqui do Think Notebook, vai te ajudar a priorizar caso você queira. Mas ela também captura coisas do diário, tipo como você tá se sentindo, o que tá na sua cabeça. Você pode fazer isso tanto escrito quanto, né, no próprio celular. E ela vai organizar isso pra você dentro dessa pasta Minha Vida. Então, daquilo que ela capturou, o que ela reconhece como hábito, como meta, como pilar de vida, como projeto, sabe? E toda essa estrutura que eu tô mostrando pra vocês, gente, é muito legal porque eu não preciso ficar lembrando pros agentes o que eles têm que fazer. Já existe um skill onde eu falo todos os dias, quando eu termino uma sessão: Larry, fecha. E quando ele fecha a sessão, ele vai automaticamente fazer tudo que ele tem que fazer. Ele vai escrever o log de sessão, vai ver se tem algum link quebrado, a Pen vai ver se tem que capturar alguma coisa e organizar nas pastas, sabe? Então, com o tempo, isso vira uma base de conhecimento real. Tanto que vocês viram aqui, o meu gráfico, né, tipo, é gigantesco, gente. Tipo, a quantidade de conexões feitas é insana. Então, isso é o que muda quando você para de usar a inteligência artificial como um chatbot e começa a usar como time. Porque o chatbot responde uma vez e esquece. Já o time vai operar com base em regras, em contratos, em histórico e melhora mais conforme você vai usando. E tem uma relação que eu gosto de usar para saber se um conhecimento meu precisa virar um arquivo na Wiki ou pode ficar só na minha cabeça. Eu faço essa pergunta pra mim mesma. Se eu precisar desse contexto em 6 meses, onde ele vai estar? Se a resposta for na minha cabeça, vira arquivo. Porque a sua cabeça não é contexto pra IA. O que não tá escrito não existe pro cloud, não tem como ele acessar. E o que não tá estruturado se perde. É a mesma coisa, ó, vocês viram, né? Eu mostrei aqui, eu tenho 1 zilhão de páginas aqui escritas com ideias. E tem muita ideia boa aqui, gente. Tem ouro. Agora imagina se fica só aqui. Se não tá estruturado. Se não tem alguém ali pra me ajudar e lembrar de priorizar as coisas. Aí, cada correção que você faz num rascunho de post que a sua equipe de marketing entrega, pode virar uma regra em um SOP, um procedimento operacional. Se vocês virem aqui, ó, os meus SOPs, em Wiki Equipe, SOPs, tem SOP de criar thumbnail. Aqui tem pra cada uma das marcas, né? Porque eu tenho 3 empresas. Mas aí tem como criar caderno secreto, como publicar, como fazer script YouTube. Enfim, uma série de coisas que acumulam todos os ajustes que eu já pedi e foi virando regra dentro do SOP.
Cada decisão de marca nova que eu tomo pode virar uma linha numa diretriz. Cada preferência pode virar uma instrução no agents.md do especialista. Então, com o tempo, o seu time não precisa que você explique as coisas básicas. Você só instrui o que é novo. Agora sim, antes da gente continuar, se você quer aprender a montar o seu sistema de conteúdo completo, com o cloud, com método estruturado, com o seu tom de voz e com um resultado bom de verdade, as vagas para a comunidade Love Business estão abertas. E lá dentro tem o curso We Agency, que é o lugar onde eu ensino isso com profundidade. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês que com esse curso eu explico assim nos detalhes tudo como que você vai estruturar de verdade a sua equipe para que não falhe. Então tem a aula de boas-vindas, tem a aula do contrato dos fundadores, tem sobre o Mac e o Silas. Eu explico também sobre como funciona a memória, as operações da equipe, os SOPs, logs, ritmo entre as sessões, aí a pasta Minha Vida também, que tá dentro da Wiki pessoal, documentos CRM, diário, imagens, a ativação da equipe e como expansão eu já mostro o sistema 1x10 em funcionamento, onde a partir de um tema sai um vídeo longo pro YouTube, sai 3 carrosséis, sai 3 Reels e sai 3 Stories. Agora deixa eu compartilhar com vocês 3 detalhes que eu só descobri na jornada mesmo e que fizeram toda a diferença pra mim. A primeira coisa é que assim que você abre o Cloud, o primeiro arquivo que ele vai ler sim ou sim é o cloud.md, que é esse arquivo aqui, ó, cloud.md. Ele vai ler tudo isso assim que ele inicia qualquer sessão. Assim como se eu estiver abrindo o Codex, que é como se fosse o Cloud Code do ChatGPT, ele vai abrir primeiro esse arquivo aqui. E esse arquivo, ele é o ponteiro, não é o manual. Porque as pessoas, eu me incluo nisso, eu queria colocar todas as regras da vida, da minha empresa, quem eu sou, meu tom de voz, tudo dentro desse arquivo. Só que quando você configura o Cloud Code para trabalhar dentro de uma pasta, e eu sei que a tentação é colocar tudo aqui, mas gente, vocês vão estourar os créditos de vocês, os tokens. Porque a cada sessão que você abre, você vai pedir uma atividade. Porque pense comigo, nem toda atividade que você vai pedir pro Cloud é preciso que ele leia todas as regras. Por isso que as regras completas têm que ficar em arquivos específicos, como nos SOPs, nas diretrizes. Assim, eles são atualizáveis, sem você precisar reescrever o arquivo principal e sem o Cloud ficar gastando, lendo e absorvendo conteúdo da sua empresa, sem ele precisar para executar aquela atividade ali que você pediu. A segunda coisa é que organizar os seus arquivos por datas é obrigatório, gente. Diários, log de sessão, imagens. Parece uma burocracia, mas não é. Porque quando você tiver 3 anos de diário e você quiser navegar, você vai agradecer. E a terceira coisa é que a caixa de entrada é um ponto de captura. Eu não recomendo você sair jogando as coisas aqui nas pastas, porque existem agentes dentro para organizar as coisas para vocês. Então isso separa a parte da captura da parte da organização. Então agora que vocês entenderam como que funciona essa estrutura básica da WeWiki, deixa eu mostrar para vocês onde que vocês veem aqui na comunidade. Tem um link aqui embaixo, tá? Na descrição. Mas vocês vêm aqui, ó, em Classroom, cliquem em We Agency. Na aula 1, vocês já podem pegar esse link aqui, ó, pasta WeWiki. Tem exatamente a pasta com tudo que eu mostrei pra vocês, com os contratos dos fundadores, os SOPs, os crachás, tudo pra você já começar hoje mesmo a trabalhar na sua nova versão. A sua versão onde você não faz coisas operacionais. Na sua versão onde tudo que você achava que era impossível, agora é possível. Mais fácil e mais rápido. Ai, Laís, mas eu tô tão acostumada a usar o ChatGPT, quer dizer que eu vou ter que migrar pro Cloud? Não. Essa estrutura é a prova de qualquer inteligência artificial. Você pode usar com Cloud, com ChatGPT, com Gemini, não importa. Você aponta a inteligência artificial para essa pasta e vai abrir maravilhosa. Agora, para que os agentes façam conteúdo para você com o seu tom de voz e não saiam genérico, o passo número 1 é criar a sua central de marca, onde vão ter todos os contextos da sua marca, que é basicamente isso aqui, onde vai ter tudo sobre a sua empresa. Tipo, sobre a marca, nossa história, público-alvo, operação em produto, concorrentes de mercado, tom de voz, identidade visual, diferenciais. E eu ensino gratuitamente como vocês podem fazer isso daqui nesse vídeo. Te espero lá.